Depois que nós tratamos sobre as características gerais dos vírus, nós iremos agora iniciar falando sobre as principais doenças virais. E aqui já tenho que fazer uma ressalva que, pelo número de doenças que os vírus causam serem muito grandes, eu acabei tendo que fazer uma seleção. O primeiro grupo de vírus que nós iremos tratar são as doenças virais que causam sintomas clínicos clássicos na pele. E aqui nós já temos uma imagem de uma pessoa com exantema, que são aquelas manchas vermelhas, características das duas doenças que nós vamos tratar aqui, que é o sarampo e a rubéola. Então, é uma característica clínica muito clara nessas duas doenças. Tanto que o sarampo tem o nome sarampo, mas a rubéola, em algumas vezes, é chamada também de sarampo alemão. Provavelmente pela mesma característica sintomática dessas manchas vermelhas, desses exantemas. E aqui à direita nós temos a imagem de um vírus da rubéola. Então vamos lá. O primeiro que nós vamos falar será o sarampo. Depois nós iremos tratar da rubéola. Aqui novamente os exantemas bem característicos, aqui numa criança e aqui numa pessoa adulta. Vamos lá. Primeiro falando das características gerais do sarampo, do vírus do sarampo. A primeira coisa que vocês devem saber é que ele é um vírus da família dos paramyxovírus. Ele é um vírus que é envelopado, então você já sabe que é um vírus envelopado, a gente já viu naquela aula de características gerais dos vírus. Ele possui um envelope, um envoltório que o envolve, mais ou menos igual a gente já havia falado das cápsulas nas bactérias, então eles possuem esse envelope. O material genético desse vírus é RNA. O hospedeiro natural é o homem, então você não tem hospedeiros intermediários ou algum outro animal que pode carregar esse vírus, como por exemplo as arboviroses que vêm de insetos, como o Aedes aegypti, por exemplo. E uma coisa importante do sarampo é que ele é altamente contagioso. E a gente vai falar disso um pouco à frente. Uma coisa importante também que nós iremos ver é a questão das substâncias que estão nesse envelope. Então, duas que são muito importantes são a proteína F e a proteína H. Elas são fundamentais para o processo de patogenia dessa doença do sarampo. Como eu falei, o contágio do sarampo ele é uma coisa extremamente agressiva e geralmente você tem uma taxa de 90% de infecção de pessoas próximas, quando a pessoa está com a doença e se essas pessoas em volta não estão, se não forem infectadas ou não estão imunizadas. A transmissão é por gotículas que saem ou por tosse ou por espirro, como vocês podem ver nessa figura aqui. Então essas gotículas carregam partículas virais contendo o nosso vírus do sarampo. Essas partículas elas podem ficar até 2 horas no ar ou em alguma superfície, em algum fômite. E aí alguma pessoa pode encostar nessas partículas ou então essas gotículas podem acabar entrando nas mucosas aqui na região T. Você já deve saber disso, mas a região T é essa região aqui da boca, do nariz e dos olhos. Ela é chamada de região T porque ela parece um T. Então são mucosas que são importantes vetores de contaminação de doenças virais ou outras doenças. Tanto que agora na pandemia do coronavírus, uma das recomendações é não encostar nessas 3 áreas. E aí, a partir do momento que o vírus consegue entrar por essas mucosas, ele vai chegar ao trato respiratório superior, que é por onde que ele entra. E aí, eu havia falado do envelope e das substâncias que tem. Ele tem nas suas espículas nesse envelope, ou seja, aquelas substâncias que estão no envelope, ela tem a hemaglutinina,
e a proteína de fusão. Essas duas, aqui vocês podem ver esse desenho aqui pelo símbolo do H e do F, elas têm funções importantíssimas para a entrada dentro das células epiteliais do trato respiratório superior. A proteína H, que é a hemaglutinina, ela faz o reconhecimento das células. Então, vocês podem ver aqui, então ocorre o reconhecimento. E a proteína F, que é a proteína de fusão, ela irá fazer a entrada desse vírus dentro da célula. Como ele é um vírus envelopado, ele irá deixar o envelope para trás. Esse envelope irá se fundir com a membrana do tecido epitelial, da célula epitelial. E aí será liberado o seu material genético dentro da célula. E aí, aqui existe um processo um pouco complexo que não cabe falar aqui, mas basicamente o RNA é um RNA negativo, ele se torna um RNA positivo, então você tem uma mudança nesse sentido do RNA. Mas o que importa para vocês saberem é que, a partir disso, esse RNA, agora que ele está dentro da célula, e a gente deve lembrar que os vírus são organismos que dependem de entrar em células para conseguir se replicar. Eles são, o que a gente havia falado na aula passada, parasitas intracelulares obrigatórios. Então ele entra aqui, ele começa a se replicar e começa a produzir mais substâncias como mais RNA, mais proteína F, mais proteína H, que é a hemaglutinina. E aí, posteriormente, ele irá sair, então ele pega o próprio envelope, a própria membrana plasmática da célula e transforma num envelope para ele. Ele sai para dentro da célula, do tecido, internamente, né, do tecido epitelial. Vem células dendríticas ou macrófagos e acabam engolfando, ou seja, envolvendo esse vírus. E aí, a partir disso, ele sai do trato respiratório. Ele vai para os linfonodos. Dos linfonodos ele acaba caindo na corrente sanguínea. E aí na corrente sanguínea, que ele pode ir para vários lugares. Ele acaba voltando novamente para o trato respiratório, onde ele pode se multiplicar, ele pode ir para o intestino, pode ir para o cérebro. E aí nós temos, depois disso, e é importante frisar que esse processo é um processo inicial e ele demora geralmente 2 semanas. Esse processo do contágio, de toda a patogênese da entrada dentro das células do tecido epitelial do trato respiratório superior. E depois de 14 dias começam a surgir os primeiros sintomas clínicos. Os mais clássicos são as manchas de Koplik, que basicamente são essas manchinhas brancas, como vocês podem ver nessa figura, que estão no céu da boca de uma pessoa, então elas surgem, ou na lateral da bochecha, então elas surgem essas manchas. Depois das manchas de Koplik, surgem os exantemas, que são as manchas vermelhas na pele, que é o sinal mais clássico, todo mundo conhece. E geralmente, na maioria das pessoas fica nisso, mas aí, em determinadas pessoas, num número mais ou menos de 1 a 3 mil pessoas, podem surgir sintomas mais perigosos, que são a pneumonia. E a gente deve lembrar que eu havia falado no slide anterior que o vírus ele pode voltar ao pulmão de novo, então ele pode causar pneumonia. Ele também pode chegar no cérebro, como eu havia falado no slide anterior, e dar encefalite, ou no intestino e dar diarreia. E essas 3 situações aqui podem levar o indivíduo à morte. E ele é especialmente perigoso em crianças. Então você tem uma taxa de mortalidade mais alta em crianças quando você tem um quadro mais grave. A prevenção e tratamento. É importante falar logo que não há tratamento, mas existe prevenção, que é a vacinação, que a gente conhece a vacinação que ela faz parte do sarampo, ele faz parte da vacina da tríplice viral, que são as crianças geralmente com 15 meses são vacinadas. Então a tríplice viral, só lembrando, é uma vacina que tem são doses de sarampo, de cachumba e de rubéola. E aí,
Agora nós iremos falar da rubéola. A rubéola, como eu havia falado, ele também pode ser chamado de sarampo alemão, porque assim como o sarampo ele também tem exantema, então são características muito próximas, e aí o caso do nome também ser próximo. Aqui no caso ele é um vírus da família do togavírus, e aqui nós temos a sua estrutura. Ele também é envelopado, então nós temos aqui o envelope, como vocês podem ver. Ele é envelopado, e também, como o vírus do sarampo, ele também tem RNA como material genético. Ele tem um formato de icosaedro, que é esse formato aqui. Na sua superfície é importante frisar o papel de novo da hemaglutinina, o mesmo que tem no sarampo, que é a proteína H também, esse nome. Ela é muito importante para a entrada dentro da célula na qual o vírus irá invadir. O processo é muito parecido com o do sarampo, então a pessoa tosse ou espirra, liberando gotículas contendo o vírus. Essas gotículas podem chegar naquela zona T que eu havia falado, nas mucosas, e acaba entrando aqui. Após a entrada, o vírus chega na região de nasofaringe, aqui como vocês podem ver, e ali ele vai atingir as células epiteliais dessa região, que vocês podem ver que elas têm essas vilosidades. Nas vilosidades, vocês podem perceber nesse desenho ao lado aqui, existem receptores na superfície da célula. E aí o vírus ele vai fazer o reconhecimento com aquela hemaglutinina e vai fazer o reconhecimento da célula e vai começar o seu processo de entrada. O processo de entrada é diferente do sarampo. Ele é por endocitose. O que é isso? O envelope não fica para trás, ele é todo, como eu posso falar, engolfado pela célula. Ele é absorvido como um todo. E aí, a partir desse momento, esse envelope que é formado, ele funciona, vamos pensar assim, como se fosse um núcleo. Esse vírus ele é tão complicado que, olha só o que ele faz. Ele forma como se fosse digamos assim, uma rede central, né, como se fosse um núcleo dentro da célula. Ele atrai para si algumas organelas, como mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Então ele forma como se fosse uma máquina, a sua própria fábrica dentro da célula. Posteriormente ele vai fazer com que essa célula trabalhe, né, para ele e produza, com essas organelas que eu havia citado anteriormente, as substâncias que vão formar novos vírus, e aí ele acaba saindo desse tecido epitelial da região da nasofaringe, sendo liberado. A partir desse momento, ele vai chegar aos vasos linfáticos e sanguíneos. Vocês podem ver aqui, então aqui mostrando os vasos linfáticos, e aqui os vasos sanguíneos. Depois que ele chega nesses vasos linfáticos, vasos linfáticos e sanguíneos, eles vão para os linfonodos, e lá eles podem se replicar de novo, e depois ele acaba atingindo o corpo. Os sintomas é muito parecido com o que a gente viu no sarampo, aparecendo depois de 2 semanas o exantema, mas não tem aquelas manchas de Koplik. Então aqui nós temos a pessoa com exantema, essas manchas vermelhas. Mas a rubéola, assim, o foco dela, que é muito visado hoje pelos órgãos de saúde, é a questão na gravidez, porque a rubéola é uma das grandes causas de malformação congênita. E aqui só abrindo parênteses, o que é malformação congênita? É qualquer modificação na formação do bebê dentro da barriga da mãe. Então, várias coisas podem gerar isso, desde o uso de drogas ou fumo, como até mesmo características genéticas da pessoa pode acabar gerando isso, ou então um órgão externo, um ser externo como um vírus, no caso aqui o da rubéola, que é um dos casos mais clássicos de malformação congênita. Então, a grávida pode, se ela adquirir a rubéola, ela pode, através da placenta, o vírus atravessa a membrana placentária, que é uma membrana que protege
É como se fosse um filtro, mas o vírus consegue atravessar a membrana placentária e acaba chegando no feto que está em desenvolvimento. E aí nós temos alguns sintomas clássicos como a microcefalia. Crianças podem nascer com microcefalia, podem ter cardiopatias ou podem ter catarata. Então são alguns sintomas clássicos, ou até mesmo levar à morte desse feto em desenvolvimento. Em relação à prevenção e ao tratamento, é igual, na verdade, ao do sarampo. Não há tratamento ainda e tem a vacinação da tríplice viral. Então é isso, pessoal. Até a próxima.